Agora a gente traz os desdobramentos de uma entrevista do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que disse nesta quarta-feira à Reuters que bancos que atuam no Brasil poderão ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos no país. Moraes expressou confiança que as sanções contra ele podem ser suspensas por meio de canais diplomáticos ou de eventual contestação nos tribunais americanos. E sobre esse e outros assuntos, a gente conversa agora com o advogado Davi Aragão, ele que é mestre em Direito Internacional. Muito boa noite, doutor Aragão, seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro, muito boa noite. Ontem nós exibimos um trecho do seu vídeo explicando de forma muito clara e objetiva os impactos da Lei Magnitsky no sistema financeiro brasileiro. E hoje a gente quer um pouquinho mais de detalhes aí, entender os desdobramentos dessa aplicação de sanções no sistema financeiro, bancos e tudo mais. Seja bem-vindo. Olá, Paula, boa noite. Muito prazer estar aqui com vocês. Doutor Aragão, a gente tem muitas dúvidas, mas eu queria começar com uma de ordem bastante prática, antes de inclusive a gente trazer o que disse o ministro Moraes. Existe a necessidade de alguma notificação oficial para que os bancos brasileiros passem a adotar essas sanções da Magnitsky em relação a Moraes? Por exemplo, uma lista que seja enviada pelo Departamento do Tesouro americano a todos os bancos, informando da inclusão do nome do ministro, perguntando mais claramente, os bancos brasileiros podem, de alguma forma, alegar desconhecimento das sanções pelo fato de não terem recebido uma notificação oficial? Paula, essa é uma pergunta interessante. Para responder, a gente precisa entender um pouco melhor o mecanismo da Lei Magnitsky. Na verdade, isso não é uma decisão judicial, e sim um ato administrativo do governo americano. Então, a gente não está falando de que um tribunal americano tomou essa decisão e que todos os bancos no mundo, inclusive os brasileiros, têm que cumprir. Esse é um ponto principal. A amplitude da Lei Magnitsky está dentro do território americano e para pessoas e entidades que estão debaixo da legislação americana. Então, os bancos que estão obrigados a cumprir essa sanção são exclusivamente os bancos aqui dos Estados Unidos. Então, os bancos brasileiros, em tese, não estão obrigados a cumprir as sanções da Lei Magnitsky. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender e para tirar até muita narrativa dessa história. Mas qual que é a questão principal aqui? Quando o Departamento de Tesouro publica o nome de um sancionado pela Lei Magnitsky na SDN List, e o nome do ministro Alexandre de Moraes já está nessa lista, qualquer banco americano não pode mais realizar qualquer tipo de atividade com ele. E o que acontece a partir desse momento? O que acontece é que sanções são aplicadas para outras instituições extraterritoriais americanas que possuem relacionamento com instituições americanas, ou seja, bancos estrangeiros que operam dentro do sistema americano. Caso esses bancos continuem operando com esse sancionado, eles podem sofrer sanções administrativas aqui dentro dos Estados Unidos, sendo impedidos, por exemplo, de acessar o mercado financeiro americano, ou até mesmo, em alguns casos esdrúxulos, ser excluído do sistema SWIFT, que apesar de ser um sistema belga, é amplamente controlado pelo sistema financeiro americano. Então, o que acontece na prática é que os bancos, ainda que não sejam americanos, eles começam a evitar qualquer tipo de relacionamento com pessoas sancionadas para evitar que eles também sofram sanções aqui dentro dos Estados Unidos nas suas atividades comerciais, nas suas relações com empresas americanas. Esse é o principal ponto. De fato, a Lei Magnitsky ela não tem um poder de operar dentro do território brasileiro, mas por tabela, os bancos começam a ter um certo medo de operar com aquele sancionado por riscos de sanções aqui nos Estados Unidos. Tem casos clássicos, por exemplo, como o banco francês, o BNP Paribas, que violou sancionados, ou melhor, continuou operando com sancionados pela Lei Magnitsky e sofreu uma multa de 8,9 bilhões de dólares por justamente ter sancionado e para continuar operando aqui nos Estados Unidos. Enfim, esse medo que os bancos começam a ter faz com que eles evitem ter qualquer tipo de relação. Esse é o ponto principal que a gente precisa entender do efeito da Lei Magnitsky de fato. Não se trata da aplicação da jurisdição americana dentro do Brasil, mas uma ação comercial de autoproteção daqueles que têm interesses comerciais aqui dentro dos Estados Unidos. E convenhamos, todos os bancos brasileiros têm interesse em continuar conectados direto no sistema financeiro americano.